Mecanismo de motivação dos profissionais da educação para o uso das tecnologias é o tema agora desenvolvido nesse bloco pela professora Fátima Alves. Fonoaudióloga, socioterapeuta Ramen Thiers, psicomotricista, titulada pela Sociedade Brasileira de Psicologia, mestre em ensino de ciências da saúde e do ambiente pela Universidade Plínio Leite, docente de pós-graduação presencial e da licenciatura à distância em pedagogia, orientadora de monografias dos cursos de psicomotricidade e arte-terapia de Aves do Mestre Faculdade Integrada, docente e orientadora de trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em psicomotricidade do IBMR, participante de eventos nacionais e internacionais, cursos e workshops, autora, coordenadora, tutora e professora do grupo Para Entender a Síndrome de Down da GPEC, Educação à Distância, Formação e Aperfeiçoamento. Pois é, nós vamos falar dos mecanismos de motivação para os professores através da tecnologia. E quando o IPAI me chamou para falar sobre isso, eu de imediato já perguntei se poderia falar do grande mecanismo que eu mesma utilizo nas minhas aulas. E eu acho que, sinceramente, é o primordial. Precisamos saber, sim, do mundo virtual. O mundo virtual, ele existe porque nós estamos inseridas no contexto de educação. Mas nós precisamos também saber que o corpo é que provém disso tudo. E se o corpo não for bem tratado, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir ser desejado. Porque a primeira coisa que precisamos entender é que o corpo dá uma funcionalidade a tudo que você faz, a todos esses mecanismos, aos movimentos necessários para que ele entenda que esse corpo precisa funcionar para poder se relacionar. Por isso que nós buscamos uma linguagem própria que é da psicomotricidade. Eu não posso deixar de falar dela, porque a psicomotricidade ela está inserida no contexto do indivíduo, no seu dia a dia, em todo um programa do ser integral. O ser existe, o ser precisa ser vivido, o ser precisa ser percebido e ele precisa ser observado de formas diferentes. Ele precisa se conhecer. E quando ele se conhece, ele tem a oportunidade de conhecer o outro. Exatamente nesse momento, é o momento onde eles entendem que ele não existe apenas, porque os outros existem. E nós construímos uma corporeidade que leva o indivíduo a entender que aquilo pode ser dessa forma e aquilo pode ser daquela forma. E vamos dando qualidade de vida a tudo que nós conseguimos resolver. Quanto à nossa ideia de motivação a esses professores, principalmente em função daquilo que eu tenho como pretensão, é levar a esses professores a entender que eles são pessoas que precisam ser motivadas através de si próprios. Eles precisam se gostar, até porque nós falamos que nós precisamos nos gostar para gostar do outro. E isso é real. É real por quê? Porque quando nós falamos desse corpo em movimento, nós falamos de força, nós falamos de talento, nós falamos de emoções, nós falamos das ações, nós falamos de intimidades, nós falamos de um trabalho específico para que ele seja realizado numa construção de um ser, para que esse ser seja ou possa ser transformado. Então, o grande objetivo do indivíduo deve ser aquele onde ele vai de encontro àquilo que ele deseja. Precisamos dar isso aos nossos alunos, o desejo.
Mas esse desejo, ele só vai acontecer se você oferecer o prazer. E nada melhor do que oferecer o prazer através desse corpo em movimento. Então, quando eu falo de mecanismo de motivação, mesmo sendo através da área da tecnologia, por que não colocar esse corpo em funcionamento para que essa tecnologia seja diferente e haja uma interação melhor? Porque o corpo vai levar esse indivíduo, através da tecnologia, a uma interação. E essa interação é o primórdio de todo um processo de desenvolvimento desse indivíduo. Nascemos, crescemos e morremos. Essa é a nossa realidade. Mas nós precisamos saber nascer, nós precisamos entender como viver e nós precisamos perceber e até entender como morrer. Falando de motivação, eu falo também dessa psicomotricidade. Eu coloco a qualidade de cada movimento. Mas quando eu falo da qualidade de movimento, eu dou a funcionalidade desse movimento. Por que eu dou essa funcionalidade desse movimento? Eu dou a funcionalidade para cada pessoa perceber que ele existe, mas em função de várias habilidades. Eu estou oferecendo uma habilitação a esse indivíduo. E essas habilidades vão ser muito necessárias para o seu desenvolvimento, o seu caminhar e o seu crescimento. Esse crescimento, ele vai dar a esse sujeito a oportunidade de caminhar junto ou separado. Por quê? Porque, de certa forma, quando nós falamos de neurociência, por exemplo, nós entendemos que existem os cérebros. E esse cérebro, no começo, é o cérebro individual. Mas nós não temos a necessidade, nem precisamos utilizar apenas o cérebro individual. Nós precisamos utilizar esse cérebro grupal. E esse cérebro grupal vai levar o quê? Vai levar uma socialização. Então, quando nós falamos do psico, nós falamos da socialização. Levamos o indivíduo a socializar através de uma dinâmica ou várias dinâmicas adequadas a uma cognição. Então, nós não podemos deixar de entender que quando utilizamos a psicomotricidade, nós utilizamos em função de uma tríade. Tríade essa que fala-se do corpo, mas através do movimento. E essa tríade se dá através do motor, do cognitivo, mas também nunca esquecendo do afetivo. E aí entra a motivação. A motivação, ela entra através da afeição. E o que é a afeição? É a relação. A relação desse ser com o outro, a relação de si próprio, para poder entender o que ele realmente consegue realizar. Quando falamos de várias oportunidades, nós falamos das etapas. Etapas essas que cada um de nós precisa passar. E a criança, para que ela seja bem desenvolvida, principalmente para chegar a um entendimento até dentro desse mundo virtual, se faz necessário ela entender cada passo do seu desenvolvimento. E de que forma nós fazemos essas etapas serem construídas ou serem caminhadas? Nós fazemos com que todas as etapas sejam vividas. E todas elas são muito importantes. Se uma delas for ultrapassada, vamos correr o risco de, em algum momento da vida desse indivíduo, dentro da sua vida acadêmica, ter que reparar essa dificuldade que foi apresentada por ele não ter vivenciado ou experienciado naquele momento que ele deveria ter feito. Então, pela inteligência que nós temos, somos capazes de ultrapassar essas fases sem que nada seja compreendido, ou então sem que nada seja apareça, vamos dizer assim. Somos porque nós somos pessoas, somos seres inteligentes, que trabalhamos em função de uma maturidade. E se nós experienciamos e nós vivenciamos, nós estamos nos maturando. E quando essa maturação acontece, nós estamos maturando a nossa inteligência.
E aí, o que nós buscamos? As nossas alternativas. São diversas, mas a gente também tem que dar essa possibilidade do indivíduo ir descobrir. Somos capazes, sim, de ultrapassar uma etapa e não acontecer nada. Mas em dado momento da vida dele, isso vai aparecer. E existem vários momentos dentro da vida acadêmica que a gente pode perceber isso. O primeiro momento é quando a criança sai da casa dela, que é um mundo diferenciado, é um mundo onde ela pode, é um mundo onde ela descobre assim, mas em função da sua família, daquele que pode, aquele que não pode, ou aquele que deseja, aquele que sem limite ou com limite. A família oferece as oportunidades desse indivíduo crescer, mas ela tem diferenciações daquele que tem por obrigação conduzi-lo ao conhecimento, que é o professor. Então a família vai oferecer a ele esse crescimento em função daquilo que ele propriamente deseja. E por questões amigáveis, muitas vezes, essa família pode ultrapassar os limites da compreensão que essa criança deve ter limite. Não estou julgando a família, até porque não é apenas a família que muitas vezes não oferece essa oportunidade de limite ao indivíduo, mas também um todo. A própria sociedade não tem oferecido isso. Então, quando falamos disso, nós entendemos que essa criança sai daquele âmbito familiar e ela entra no âmbito escolar, onde ela descobre outros meios, onde ela descobre outras maneiras de lidar com o coleguinha, ela tem uma socialização melhor, ela vai descobrindo materiais didáticos, ela vai descobrindo novos jogos, e aí é um mundo diferenciado. E quando ela percebe esse mundo diferenciado, dá medo. Dá medo por quê? Porque nós passamos por isso o resto das nossas vidas. Nós temos medo ao novo. E a tecnologia é um novo. É um novo que, de certa forma, dá um medo. Então, se você não for motivado para poder aprender a lidar com essa tecnologia, você vai correr o risco de ensinar errado. Eu posso falar, sinceramente, que eu sou meio ou pouco ou muito jurássica na questão da tecnologia. E eu me lembro muito bem da professora Lúcia Martins Barbosa, quando ela coloca, com muita propriedade, que o professor, ele muitas vezes tem que sair do seu pedestal, e se colocar no lugar do aluno e mostrar. Eu também não sei. E é verdade, eu também não sei. E eu faço isso. Eu tenho os meus alunos como referência para poder pedir ajuda. Eu sempre tenho um que conhece muito bem esse mundo virtual, muito próprio, e aí eu pego esse coleguinha, esse meu amiguinho, para poder me ajudar no momento. E isso é muito bom. Mas eu procuro sempre me aprimorar, eu procuro sempre buscar, por quê? Porque eu vejo a necessidade de nós termos esse conhecimento. Muitas vezes eu não terei a oportunidade de ter esse aluno que tenha o conhecimento desse mundo virtual. Então, eu, de certa forma, eu vou ter que lidar com aquilo sozinha. Então, se eu tenho que lidar com aquilo sozinho, eu tenho que aprender. E isso eu tenho observado muito. Nós temos oferecido a tecnologia para todos, nós temos ampliado, nós temos resolvido, nós sabemos a importância da tecnologia, até porque nós não vivemos mais sem ela, apesar de muitos, eu mesma, ter resistido muito, mas eu acabei cedendo por necessidades diversas, mas eu vou aprendendo, eu tenho aprendido e vou cada vez mais aprender, até porque coisas, tecnologias, nomes novos têm aparecido e a gente tem que entrar em contato com essas coisas novas, que é exatamente aquilo que o aluno sai da casa dele e entra na escola e descobre aquela coisa nova. O que eu vou fazer aqui? E aí cabe aquele professor que está recebendo dizer para ele o que ele vai fazer ali. Mas não é apenas dizer para ele o que ele vai fazer ali, é mostrar para ele como ele pode fazer.
Mas ele só vai conseguir mostrar para ele como ele pode fazer se o próprio professor também tiver uma motivação necessária, né, prazerosa, de mostrar aquele indivíduo como ele vai lidar com aquilo que é diferente da casa dele. Ótimo. Se esse professor tiver essa oportunidade, nós teremos um futuro aluno com muitas propriedades, com muitos conhecimentos. Por quê? Eu digo isso porque todos nós, educadores, desde aquele que começa, desde aquele lá do maternal, da creche, são muito importantes. Nós somos importantes na vida de qualquer pessoa. Essas pessoas, elas geram, né, elas são criadas, elas estão nos seus lugares, mas quem colocou nos seus lugares foi o próprio professor, porque o professor é que deu a base a ele de chegar onde ele chegou. Então, mas por que ele chegou até ali? Porque ele teve prazer de chegar, mas ele não chegou apenas sozinho, ele chegou porque ele teve prazer de aprender. E esse prazer de aprender é levar o aluno a entender que eu quero mais. Se eu levo o aluno a desejar mais, ele não vai se evadir da escola. E aí é a oportunidade de você, como educador, né, como provedor daquele conhecimento, dar a oportunidade àquele aluno, né, motivá-lo a entender que se ele não consegue dessa forma, vamos tentar de outra, né? Deixa ele mostrar o que ele pode. Não devemos necessariamente suprir uma exigência que aquele aluno ainda não consegue fazer. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Nós devemos ter muito cuidado com isso, por quê? Porque senão ele não resiste, ele desiste. E essa desistência tira o foco dessa pessoa. E se tira o foco dessa pessoa, tira a possibilidade dele entender que aquele corpo existe. E esse corpo, ele precisa existir. Esse corpo precisa existir em função de todo o amparo que qualquer âmbito vai dar a ele. Somos capazes de ultrapassar fases sem necessariamente perceber que está acontecendo alguma coisa. Sim, como eu falei, somos inteligentes, então nós vamos buscar alternativas. E essas alternativas, elas vão aprimorando, maturando a sua inteligência. Só que, como eu falei também, em um dado momento da vida dele, aquilo que ele não vivenciou vai acontecer. Então, quando ele começa a entrar no mundo onde ele tem que aprender a ler e escrever, é um mundo diferenciado daquele que quando ele entrou na escola. Que quando ele entrou na escola, não que seja uma recreação, mas é um mundo lúdico. É um mundo onde ele foi apresentado aos materiais diversos, diferenciados daqueles que ele vivia dentro de casa. Então, aquilo vai levando essa criança a entender que também existe um outro mundo. Então, quando ele chega na alfabetização, ele chega para aprender a ler e a escrever. Se ele não estiver preparado para chegar a essa fase, ele tem medo. Como nós vamos ter medo a vida inteira das coisas novas. Então, essa criança, ela precisa ser preparada para chegar a esse mundo. Aí eu falo para vocês, o que acontece nesse momento? Se vocês pararem para pensar, exatamente nesse momento, quando ele sai desse mundo mais lúdico e entra nesse mundo onde ele vai ter, né, terá que ter obrigações diversas, principalmente a ler e escrever, né, vai ser apresentado a livros, a cadernos, né, a materiais que ele não pensava em algum dia pegar, né, e ter que estudar para aquilo. Então, o que vai acontecer? Se ele sai desse mundo, e quando ele sai desse mundo, ele sai para um mundo onde eu preciso fazer isso. Se eu não conseguir, eu não pertenço a esse lugar. E se ele não pertence a esse lugar, ele não vai conseguir ultrapassar alguma fase.
Quando ele não consegue ultrapassar, o que acontece? Nós, professores, principalmente nesse momento, buscamos as nossas alternativas. E nós temos que aprender essas alternativas também, né? E essas alternativas podem vir através da área tecnológica do mundo virtual. Mas também não podemos esquecer que existe o mundo lúdico, né? E esse mundo lúdico vai dar vazão a ele chegar a esse mundo virtual. E quando isso não acontece, nós devemos buscar alguém para trabalhar junto conosco. É exatamente nesse momento que nós chamamos os nossos colegas, outros profissionais, para trabalhar juntos, até porque o professor ele não tem que trabalhar sozinho. Ele tem que ter, sim, alguém para trabalhar paralelamente, né? Existem outras profissões, as pessoas foram formadas, foram graduadas exatamente para poder trabalhar junto com aquele que precisa dele. Então o professor, ele também precisa desse profissional, e a criança mais ainda. Então quando isso acontece, exatamente vai acontecer quando existe a mudança, a transição de etapas de desenvolvimento. E esse primeiro momento é exatamente na alfabetização, que ele sai desse mundo para um mundo de conhecimento. Pode passar por essa fase sem que nada seja percebido? Pode sim. Pode sim, por quê? Porque, como eu falei antes, cada um de nós tem a sua inteligência. E ela vai buscar essa inteligência. E dentro da inteligência ela vai buscar alternativas. Só que em um determinado momento da vida dela, ela vai mostrar que ela não deveria ter ultrapassado aquela fase. Que momento é esse? É mais ou menos ali quando ele chega no 4º, 5º ano, né? 3ª, 4ª série antiga. Por quê? Porque, primeiro, ele está em transição. Ele sai, olha o corpo como é importante. Ele sai de um mundo infantil para um mundo que ele já acha que é adulto, que é exatamente a pré-adolescência, que muitas vezes nós chamamos de pré-aborrecência. Gente, precisa ser pré-aborrecente, sim. Né? Por que precisa ser pré-aborrecente? Porque ele está dizendo assim para você: eu não estou preparado para estar aqui. Se ele não estiver preparado para estar aqui, ele vai com certeza reagir. E a reação vem através de quê? Do próprio corpo. E aí as pessoas vão dizer assim: esse aí não é fácil. Ó, cuidado com esse. Mas por quê? Porque ele está mostrando quem realmente é. O corpo, ele dita a imagem corporal. E quando ele dita a imagem corporal, ele dita a formação da personalidade do indivíduo. E é exatamente essa personalidade que ele começa a demonstrar, né? Principalmente quando ele está numa transição, né? De pessoa para pessoa, de idade para idade, né? E ele precisa mostrar isso. Ele é capaz de passar por essa situação na boa, sem necessariamente demonstrar que tem alguma dificuldade? Pela inteligência que ele tem. Ele vai buscar alternativas, né? Só que, em um dado momento da vida dele, ele vai mostrar que ele não deveria ter ultrapassado aquela fase. Ou então que ele deveria ter trabalhado melhor aquela fase. E que momento é esse? É o momento quando nós chegamos à vida adulta, né? E aí descobrimos: por que será que nós não conseguimos andar de bicicleta, hein? Por que será que nós não conseguimos dirigir? Por que será que a gente não consegue nadar? Ou então, quando a gente dirige, nós ficamos no meio de uma rua e o outro buzinando, nós somos capazes até de sair para ir para o lado, mas quando você passa, ultrapassa aquele carro que saiu para o lado, você olha pelo retrovisor, ele voltou para o mesmo lugar, né? Então, por que isso acontece? Se você for lá atrás, você com certeza você vai observar que em algum momento da vida dele, que ele deveria ter trabalhado muito bem, ele não conseguiu fazer isso. E nós, como educadores, infelizmente não observamos isso. Nós somos pessoas muito poderosas. Nós somos pessoas tão poderosas como educadores. Por que eu digo isso? Porque quando você você ensina para um propósito. Se você ensina e aquela pessoa não aprende, e você não observar isso,
ela vai ter dificuldade. Essa dificuldade, ela pode ser transformada em um grande transtorno. E aí pode virar uma patologia. Patologia essa que vai ficar muito mais difícil de ser trabalhada. E uma coisa fundamental, nós não podemos esquecer que essa criança, esse indivíduo, ele é gerado, ele é formado em função de um meio, né? E esse meio também vai precisar ser trabalhado, né? Para poder recebê-lo. Por isso que nós falamos das inclusões, por isso que nós falamos das tecnologias, por isso que nós falamos de uma série de coisas que são provedoras desse indivíduo chegar a um momento da sua vida. Educação precisa ser motivada, mas ela só será motivada a partir do momento que você também se motivar para dar essa educação. Eu posso dizer com toda sinceridade que eu sou uma pessoa, né, e posso dizer que eu sou uma educadora com muita motivação. Eu não tenho a preocupação de não fazer meus alunos sorrirem e rirem também, se for necessário. Por quê? Porque eu vou sorrir junto, eu vou rir junto, e dali nós vamos criar um caminho. Caminho esse que é, de uma certa forma, uma motivação para aquilo que ele está aprendendo e para aquilo que eu estou ensinando. O que eu vou querer? A motivação também vem em mim. Por quê? Porque eu vou querer aprender mais para poder passar mais. E é exatamente isso que o educador deve ser. Então, quando nós falamos de mecanismo de motivação, né, dos profissionais da educação para o uso da tecnologia, de certa forma, se faz necessário, como eu falei antes, as tecnologias serem apresentadas a esse mundo de um todo, né? Nós vivemos no mundo visual, mas nós não podemos esquecer que esse mundo é gerado por uma pessoa, né? E essa pessoa, ela é gerada por um cérebro. Mas esse cérebro, ele existe porque existe um corpo. E esse corpo é regido pelo coração. E esse coração, se não for bem tratado, não vai haver emoção. Se não houver emoção, não vai acontecer a ação. E se não acontecer a ação, o corpo morre. E ele não consegue descobrir, ele não consegue transformar, ele não consegue construir e ele não consegue caminhar em função daquilo que ele precisava para poder crescer, né? A educação, através da tecnologia, ela pode sim ser regida através desse corpo. Esse corpo pode estar inserido nessa tecnologia para que nós possamos entender tanto um lado como o outro. E quando nós juntamos, gente, quando nós juntamos alguma coisa, é tão bom, né? Essa dualidade de causas e de coisas, né, são fundamentais. Quando eu me junto com alguém, eu tenho duas cabeças pensantes. Quando eu me junto com um grupo, eu tenho várias cabeças pensantes. Isso é corporeidade. Corporeidade é qualidade de vida. Corporeidade é dar qualidade àquilo que está sendo aprendido e aquilo que você precisa aprender. Então, se eu não der corporeidade, se eu não oferecer a funcionalidade desse corpo, eu não vou dar a oportunidade a esse meu aluno de entender que existe essa corporeidade. E se ele não entender que existe essa corporeidade, eu não vou poder cobrar dele fazer uma atividade em grupo, porque ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir lidar com o outro. Por quê? Porque ele vive num cérebro individual. Ele não consegue ver o outro. Ele não consegue trocar. E essa motivação, ela só vem em função daquilo que você oferece. Toda criança tem que experienciar. Toda criança tem que vivenciar. Como nós adultos também. Como qualquer pessoa precisa fazer. Quando há experiências em função de uma criança, você está dando oportunidade a ela de cair, machucar, chorar, buscar os sentimentos, as sensações. O que são as sensações? É através das sensações que nós aprendemos. Toda criança precisa
botar as coisas na boca. É claro que você, como adulto, junto a ela, você não vai deixar que ela pegue uma coisa que ela possa engolir, né? Você vai dar a oportunidade de conhecimento exatamente nesse momento, porque você vai tirar dela e vai dizer para ela por que ela não pode fazer isso. Isso é conhecimento que você já está levando para essa criança. Quando ela crescer, ou mesmo logo depois, ela vai querer experienciar em função de um espaço, e ela vai em busca desse espaço, ela quer explorar esse espaço. A exploração, ela existe sempre, e vai sempre existir, e é fundamental que exista. Então, quando essa criança não consegue explorar, ela não vai descansar enquanto ela não explorar. Deixa ela explorar, vai junto com ela e aproveita, dá um limite a ela, que é exatamente onde ela vai aprender o limite. É nesse âmbito que ela vai levar para dentro de outros âmbitos. Então, todos nós somos muito importantes para que essa motivação aconteça. Seja feliz, consiga ser feliz, busque a felicidade, mas não esqueça. Leve a felicidade para aqueles que você pretende ensinar. Nós não apenas ensinamos, nós também aprendemos muito. Eu, por exemplo, aprendo muito. Obrigada.